Velho amigo, né? Não é um amigo velho, não é um velho amigo, Dr. Júlio Gelzer, que já saiu o quarto livro? Não, ainda não. Tem 3 livros publicados, o quarto livro dele sairá dentro de pouco tempo, né? Ele escreve de uma forma muito agradável, bastante profunda também, né? E quem não teve a oportunidade de conhecer os livros do Dr. Júlio, esses livros estão aqui na nossa livraria disponível para os que desejarem. E também para quem está na internet, deve ter nas livrarias aí da Saraiva, né? Tem na Saraiva e outras redes aí. Bom, o tema que o Dr. Júlio vai enfocar hoje é evolução psicológica da mente ou do ser? Do ser. Evolução psicológica do ser. Então, você gostaria de fazer alguma introdução inicial ou começamos com as perguntas que já tem, como prefere? A introdução, acho que seria interessante só em colocar que é a segunda parte daquilo que nós já começamos a conversar numa outra vez. Então nós estaremos dando uma sequência, né, num ponto de vista, uma teoria da existência de uma mente imortal. Muito bem. Então eu solicitaria ao Alessandro que lesse ao microfone a primeira questão sobre a evolução psicológica do ser. Vamos adiante. A primeira questão é a seguinte: qual a importância dos sensores inconscientes na formação dos corpos? Dá uma repetidinha na questão. Qual a importância dos sensores inconscientes na formação dos corpos? Naturalmente tem que explicar para o público, né, na internet o que são sensores inconscientes. Isso, né? Eu vou então só retomar aquilo que nós já tínhamos conversado na outra vez, que a teoria da mente imortal ela tem uma base em todas as ciências que a gente tem. Ou seja, ela é baseada em estudo realmente, aquele estudo dos trabalhos científicos do que nós temos a respeito de biologia, de física, de astronomia, enfim, de ciências. Então, essa teoria, como nós também já discutimos, que foi a base, que talvez a gente tenha que repetir alguma coisa aqui, mas que a nossa mente, ela tem um espaço virtual. Essa é a determinação de mente, ela é uma abstração. Então, quando a gente fala assim que a mente é virtual, ela quer dizer que ela é como o sentimento. Ninguém nunca viu um sentimento, mas ele existe. Então, ninguém nunca viu uma emoção, mas nós vivemos as emoções o tempo todo. Então isso é abstração, não é uma coisa sólida, não é uma coisa que de uma forma empírica a gente pode somar 1 mais 1 e vai ser 2, não é dessa forma. Então já existe o conceito de mente que é cientificamente aceito, por isso doença mental, que a gente estuda em medicina, por isso os conceitos de mente dentro de psicologia, psiquiatria, né, dentro de neurociências, que é uma ciência nova. Então a ciência como um todo abraçou a ideia de mente, mas mente de uma forma abstrata, porque ninguém vai conseguir fazer uma tomografia, uma ressonância da mente. O que a gente consegue fazer? A gente consegue mapear o cérebro em momentos em que se está tendo certos sentimentos, passando por certas emoções. Mas isso é um mapeamento cerebral. O reflexo disso é um departamento abstrato, virtual, chamado mente. E por que mente e não espírito? Justamente porque o termo espírito está arraigado a uma religião, a uma doutrina, a uma filosofia. E a gente tem que lembrar que é uma coisa importantíssima, que a base do espiritismo foi a ciência e não uma religião.
Isso é uma coisa importantíssima. Então, quando a gente coloca que o que forma o espírito, a base dele, é como se o espírito tivesse um cérebro e o cérebro fosse a mente, de termo mais grosseiro, só para que a gente possa explicar quem é quem, a gente coloca que o espírito, para se manifestar, vai ocupar os dados que ele tem na sua mente. E que as manifestações iniciais que fizeram com que Kardec fosse pesquisar, fosse procurar as informações, questionando os espíritos que se manifestaram naquela época, foi baseado em ciência, porque ele era um cientista. Um cientista, naquele momento, que estudava pedagogia, matemática, astronomia, que é ciência também. Tá? Então a base foi isso. Mas, como a maioria, se não todas as pessoas que tomaram esse conhecimento posteriormente tinham um pé religioso, porque a gente vai colocar isso em 1850 e alguma coisa, 7 que saiu o primeiro, isso. Mas os eventos começaram um pouco antes, né? Então, a gente tem que lembrar que quando ele foi atrás disso, ele não tinha um foco religioso. O foco era que existe uma mente, uma inteligência controlando algumas situações que até então eram desconhecidas. E o controle, ele tinha perdido. Ou seja, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então ele resolveu pesquisar e ir mais fundo. E não só ele, como outros cientistas, como Crookes, que fez, que também era um cientista que teve importância grande. Nós temos hoje as lâmpadas incandescentes, foi graças a ele. Então, e ele fez a mesma coisa, ou em um caminho muito próximo. Ele percebeu que existia alguma coisa além disso, e aí ele foi atrás. Falou, olha, eu vou fazer umas pesquisas, vou pegar uns médiuns e vou trazer esses médiuns para dentro de casa, do meu laboratório, que ele criou em casa, e para ver o que vai acontecer. Ou seja, longe do centro espírita, longe de onde alguém pudesse manipular. Ele criou o laboratório e os médiuns só entraram na hora que ele chamou. E ele descreveu tudo isso. Mas como isso era uma coisa muito particular, que ainda até hoje e eu diria assim, se melhorou isso foi muito pouco, o que aconteceu? Foi muito mais fácil tirarem ele de um ponto sério da ciência do que acrescentar os fenômenos extrafísicos dentro da ciência. Então, como não tinha outra base, era muito mais fácil, deixa esse trabalho para fora. Então, esse ponto, por que eu estou trazendo isso agora como base? Para que vocês entendam por que a teoria da mente imortal e por que não, nós estamos indo mais fundo em determinar a mente do espírito. Até então nós conversávamos do espírito, como poderíamos conversar do ser que tem um coração, que tem uma alma ou que tem um espírito, independente do que seja. Agora nós estamos falando de uma outra coisa. A mente, ou seja, toda a forma de expressão do espírito. É como se nós estivéssemos falando do cérebro do espírito. Isso é uma teoria, mas uma teoria que está sendo fundamentada, e por isso que está dando tanto trabalho para escrever esse quarto livro, porque a bibliografia desse livro está sendo toda citada em termos científicos, de pessoas que estão pesquisando em N áreas, desde a biologia quântica, a física, de neurociências. Então é isso que está demorando um pouco, mas só para entenderem a profundidade do que nós estamos falando agora. O corpo mental e a mente, você está considerando como um sinônimo? Como um sinônimo. Perfeito. Não, tudo bem, é interessante isso, porque às vezes as pessoas ficam nesse questionamento, será que o corpo mental não é? Então,
entre aspas, corpo, né? Que Exato. na realidade não é bem um corpo, né? Mas Exatamente. É porque a característica do corpo mental é não ter corpo. exato. Né? Então isso é uma outra coisa que a gente tem que entender. Se a gente fosse entender, tentar trazer para uma coisa mais palpável para nós teríamos que imaginar o corpo mental como uma luz só, porque ele não tem corpo. É diferente do corpo astral, que tem aquela silhueta correspondente a uma silhueta física, que é assim que os médios vão descrever os corpos espirituais, o corpo astral, que tem a matéria mais próxima do corpo físico. Ele é um molde. É interessante também colocar, né, Júlio, que às vezes as pessoas que estão assistindo pela primeira vez ou estão adentrando ao movimento espírita, eles pensam, não, mas corpo mental não é uma terminologia espírita, podem equivocadamente pensar, né? Isso não está nas obras do Kardec, por exemplo. Olha, gente, a Federação Espírita Brasileira, que é a editora seríssima, né? E através de um médium que é extremamente confiável, que é o Chico Xavier, de um espírito conhecidíssimo, que é o André Luiz, tem um capítulo chamado Corpo Mental no livro Evolução dos Mundos, editado pela FEB. Então está lá, capítulo Corpo Mental. Então isso é absolutamente dentro da nossa terminologia espírita, para quem esteja assim desavisado, né? Sim, exatamente. E uma coisa assim que eu preciso deixar também clara, que a teoria da mente imortal, assim como os outros livros de orientação, essa não é a orientação de Séforos, mas a trilogia que foi, é que ele não é direcionado para nenhuma doutrina ou filosofia ou religião, para nada. Ela é direcionada para a individualidade, para cada um. Então ela precisa servir em todas as religiões, em todas as doutrinas, em todas as filosofias. Se ela não se encaixar em uma delas, ela está errada. Então, quando até esse quarto livro, que eu digo que ele está sendo mais filtrado para todas as áreas, quer dizer que se um budista, taoísta, sikista ou qualquer um, o único que eu diria assim que seria um pré-requisito seria em compreender que existe algo mais além do corpo físico. Mas eu diria que isso é um pré-requisito que, na verdade, para quem não acredita em nada, é cético, não necessariamente ateu, mas cético, né? Que não tenha religião nenhuma, vai se favorecer muito com esse livro, porque ele é ciência. Né? Agora, o único problema é quando tem que tirar uma certa informação, como algumas religiões trazem, que depois que desencarna vai ficar dormindo esperando o juízo final. Esse é mais complicado. Bem mais complicado. Tá? Então, para isso, eu diria que vai ter que esperar um pouco mais para o seu momento de perceber uma outra realidade. Mas, via de regra, para o resto das pessoas, precisa se encaixar perfeitamente. Então as pessoas vão ver, tanto que quem chegaram a ler os primeiros livros, tive muitas pessoas de vários estados do Brasil que me mandaram cartas dizendo que o primeiro livro, por exemplo, foi o que mais se encaixou dentro daquilo que ela pensava como sendo realidade, mas que nunca tinha visto alguma coisa que se somasse em um livro. Ou seja, tinha informações daqui e dali, mas não que se encaixasse em um único livro. Então, recebi, eu sempre agradeço, sempre que isso acaba sendo um certo estímulo, né, das pessoas gostarem do trabalho e se encaixar dessa forma. Mas o que eu trago de mais importante é justamente o fator ciência para dentro dessa informação. Você quer que repita a primeira questão? Porque vamos repetir na primeira questão que o Alessandro leu ainda um pouquinho. Qual a importância dos sensores inconscientes na formação dos corpos? Então, o que são os sensores inconscientes? Primeiro, nós vamos falar de uma coisa chamada morfogênese. Nós falamos da outra vez na formação conciliada do corpo e da mente.
um levando à formação do outro. Então, primeiro, uma estruturação atômica, molecular, o isolamento de uma estrutura em relação ao meio, aquela estrutura com diferença elétrica, ou seja, gerando um potencial de ação elétrico que alimentava aquela estrutura. Não ainda uma célula, porque não tinha diferenciação organelas, que é o que determina uma célula. Então era uma estrutura que a gente poderia dizer que é uma estrutura bem simples, como se fosse um vírus primitivo. Apesar que o vírus tem a característica de ser parasita obrigatório. Mas eu estou dando o exemplo de que uma estrutura muito simples que parecesse com uma estrutura viral. E que depois ela foi agregando, ou seja, a mente que formava aquela estrutura, em cada resposta elétrica, ela mandava, como é ainda hoje, cada toque no nosso corpo, nós reagimos eletricamente e mandamos uma informação para o cérebro, hoje para o cérebro, e para a mente, que é um campo magnético à nossa volta, onde a gente vai imprimindo informações. Então, nessa entrada e saída de corpos, o corpo respondia às leis biológicas, ou seja, ele nascia, crescia e morria, mas a mente, por ser magnética, não. Então ela continuava viva. Então, cada vez que a estrutura que recebia as informações de uma vida daquela estrutura morria, por exemplo, teve uma estrutura primitiva e a sua mente conciliada. Quando a estrutura morria, a mente continuava e ocupava um outro corpo. Recebia informações, alimentava um pouco mais a mente, a estrutura morria. Ela passava para um outro corpo e a mente foi gerando mais e mais dados, recebendo mais informações para que compusesse a resposta aos próximos estímulos. Isso, inclusive, confirma e completa exatamente a nossa reunião de quarta-feira passada, que nós falamos sobre a evolução das espécies, e justamente da sobrevivência, do retorno do princípio espiritual, assimilando todas as experiências, com estímulos genéticos para o DNA, para a mutação genética. A palestra era sobre a evolução das espécies, então exatamente nós tocamos nesse ponto. Né? Então, quem viu semana passada pode até rever para comparar os conceitos, inclusive. Né? Ótimo. E até, então nós vamos, a morfogênese vai ser justamente em relação a isso. Porque o que é morfogênese? É a formação dos corpos. Morfo, forma, gênese e formação. Né? Exatamente. Então, a formação dos corpos é a evolução das espécies, que é um assunto que eu gosto bastante, que eu mais gosto, na verdade, dentro disso, que eu mais gostei, enquanto ainda escrevo o livro, foi justamente isso. Porque o que acontece? A mente, ela molda o próximo corpo físico. Mas, eu não sei se foi discutido isso. Acredito que talvez não tenha sido, porque ela é uma informação que eu diria que não só nova como profunda, mas nesse sentido, por quê? Porque a mente, ela vai sempre moldar o próximo corpo físico. Mas como? Nós somos seres responsivos ao meio. A mente, ela tem uma necessidade, ou melhor, ela vai receber essa informação do estímulo do meio e ela vai mandar para a mente vai analisar aquela estrutura e vai moldar o corpo onde ocorre. A biologia hoje, ela tem o estudo da biologia científica, ela não consegue compreender como que o DNA pode responder à estrutura do corpo. Porque quem forma o nosso corpo, quem recebe a ordem de 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, é o DNA. E desde aquela estrutura primária, que eu falei que parecia um vírus, o que acontecia? Imprimia informação na mente. E a hora que imprime informação na mente, ela imprime no corpo físico.
no próximo, moldando. E onde é que ele molda? O DNA. Foi falado sim. Então, a mente vai moldar a nível de DNA. Mas como? Para cada tira de DNA, que é uma dupla hélice, né? Então, nós temos os genes. Então, quando nós tivemos... vou dar um exemplo só para ficar mais suave. Os lagartos, eles, em algum momento da história, eles se diferenciaram em serpentes. Então, quando a gente vê uma cobra, o antepassado dela foi um lagarto. Em algum momento, ela começou a perder as suas pernas. Algumas, como as pitons, ainda têm resquícios das pernas traseiras. Então, assim como a baleia foi um mamífero que parecia um cachorro, que retornando à vida marinha, ou melhor, eu digo retornando porque também era peixe, foi a mamífero, de mamífero volta para o mar. Então, o que aconteceu? Perdeu as nadadeiras, perdeu os membros, pernas, e criou as barbatanas, que funcionam como remos nas partes anteriores. Mas o que é mais importante de tudo isso? A correlação, que é a parte que a gente não consegue, a ciência não tem isso bem determinado. Por que dentro do DNA, que tem mais ou menos, se eu não me engano, são 2.000 genes no seu cordão, e cada gene tem uma correspondência, uma função física na morfogênese e bioquímica. Ou seja, a gente nasce com o DNA, com os genes, e ele vai determinar quantos braços vai ter, se vai diminuir o braço ou vai aumentar. É aqui que a gente entra nos sensores inconscientes. A resposta à pergunta. Nós temos no nosso corpo os sensores de tato, de calor, de pressão. Então, esses sensores, eles estão ligados o tempo todo. Então, nós, por exemplo, nós temos aqueles sensores que ficam ligados o tempo todo, mas estão em stand-by, estão em repouso, em modo espera. Nós estamos dormindo, mas os nossos ouvidos estão ligados. Se a gente ouvir um barulho alto, a gente traz a consciência de volta. Então, esses sensores inconscientes, como que funciona? Quando o DNA do Dr. Ricardo, vamos imaginar que nós temos uma tira de DNA gigante, como se ele fosse agora uma célula. Então, para que ele tivesse o braço, que naquela célula, naquele ser unicelular, seria um cílio para locomoção, por exemplo, quem criou isso é um gene que estava dentro, exatamente no meio, por exemplo. Então, se eu fizer pressão nessa região, quem que vai estar recebendo, sentindo essa pressão? Aquele gene. Então, toda a pressão que sente do lado de fora corresponde a uma parte interna. E é dessa forma que o gene compreende o que ele tem que mutar ou não. Isso chama mutação. Porque, teoricamente, todo pai e toda mãe vão gerar um filho que tem os tijolinhos de um do outro. Não tem como ser diferente. Ou seja, o pai e a mãe, cada um dá um número de tijolinhos, mas tem que ser dos dois, não vai ter um diferente. Se tiver diferente, é mutação. Aí nós temos uma variabilidade genética. Então é preciso que tenha do pai ou da mãe. Então, se a gente for estudar a genética, por exemplo, a gente vai ver que tem N teorias questionando sobre isso, questionando em que ponto que acontece. Por isso que eu falei que talvez isso não tivesse sido discutido, porque essa determinação de local não tem descrito. Então, vamos voltar ao nosso exemplo da nosso lagarto. Em determinado momento da história, um alagamento, um grupo de lagartos teve que viver em algum determinado lugar sob uma pressão grande em cima dos seus corpos, em que as pernas começaram a atrapalhar. Então essa pressão nos corpos, na parte externa, física,
ela foi reconhecida a nível genético. E os pais não poderiam mutar os seus próprios genes. Os nossos genes, eles só respondem a mutações externas quando tem radiação ou alguma outra situação externa. Então, geralmente, são mutações desfavoráveis. Inclusive, o André Luiz fala que o correspondente aos genes, ele chama de bióforos, que é o correspondente no psicossoma, ou seja, no corpo astral. Então, essas experiências, elas são energeticamente captadas a nível do psicossoma, dos bióforos, que depois vão estimular a mutação genética. É a mesma coisa, né? Até ele coloca, André Luiz coloca evolução em 2 mundos, se eu não me engano. Isso, os bióforos já a nível de mitocôndria. Ele ainda vai mais lá no fundo para colocar isso, bio de vida e o foro de orifício. É onde ocorre uma transição energética para isso, que é a comunicação que nós discutimos da outra vez, a comunicação do físico com a mente. A hora que esta informação de pressão, ela, se ficar no DNA, não vai adiantar nada, porque os filhos vão ter uma cópia desse DNA. Não vai adiantar. Então ela tem que ir para um outro lugar. Que lugar é esse? A mente. E a mente vai criar células que sejam distintas. E quem são essas células que conseguem fazer um ser diferente? Os gametas. Então, é isso que gerou a biodiversidade. Por quê? Porque o corpo físico do pai sofre a pressão externa. Gera um estresse no corpo físico. A hora que gera esse corpo físico, ele vai direto na correspondência do lugar de pressão. Sentiu a pressão, o estresse, que não deixava o animal se mexer, que colocou em risco a vida dele, da prole, ou seja, de toda a espécie, estava em risco? Então a mente, compreendendo que a pressão precisava ser diminuída naquele espaço, passa uma informação para a mente. A mente gera gametas. Se a espécie conseguir se reproduzir, os gametas já estão diferenciados. Uma pequena mutação direcionada, uma mutação inteligente. Hoje a ciência fala que as mutações são aleatórias, são ocasionais. Aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. Só que nós temos uma evolução do macaco para o homem, a hora que ele desceu da árvore, de 6 milhões de anos. Seres antropóides, no caso, né? Isso. Quando eles desceram das árvores, com rabo e tudo. É muito pouco tempo. Tem um trabalho, agora eu não gosto de citar sem falar o nome, mas me fugiu, de um pesquisador que coloca em ordem de grandeza a diferença que precisaria ter de tempo para que se tivesse mutações aleatórias criando alguma coisa. Então, por exemplo, criando os olhos ou criando o sistema auditivo que nós temos hoje. 6 milhões de anos não seria suficiente para que nós tivéssemos hoje uma estrutura física diferenciada, pensante, como nós pensamos nesse tempo até que descemos das árvores e chegamos aqui. Então, o que eu trago essa informação? De que a morfogênese, que é a formação do corpo físico, está associada e diretamente ligada. Então, nós vamos ver daqui a alguns anos que vão descobrir que existe essa relação direta e mental. Por enquanto, vai ser a teoria da mente imortal. Então, os sensores inconscientes são justamente esses sensores. E qual que é a importância deles na morfogênese? São eles que determinam e determinaram que o lagarto, uma espécie de lagarto sob a tensão do meio, ia se transformar num ser cilíndrico,
todo amassado. Porque se a gente abrir a anatomia de uma cobra, a gente vai ver que ele tem a mesma estrutura de um lagarto, só que toda compensado dentro de uma estrutura tubular, cilíndrica. Tá? Então a morfogênese, esses sensores inconscientes estão ligados o tempo todo. Cientificamente a gente tem um outro caso, que nós temos a capacidade de identificar faces. Tem uma área que chama área fusiforme do nosso cérebro, em que teve um médico que há algum tempo atrás ele sofreu um acidente vascular cerebral, um famoso derrame popularmente falado, que destruiu o córtex cerebral dele. O córtex é onde recebe informação visual pelos olhos e para onde se forma teoricamente a imagem. Mas ele perdeu toda aquela estrutura. Mas aí um grupo de cientistas, de neurocientistas, foram fazer um trabalho, uma pesquisa com ele. E mostravam faces. Para os olhos, ele estava cego para tudo. Então, eles perguntavam, olha, está enxergando alguma coisa? Não, não enxergo nada. Mas a hora que colocavam imagens na frente dele, de pessoas, umas tristes, outras zangadas, outras em sentimentos diferentes, ele reconhecia. Aí, mas como que isso seria possível? Pelo fato de que existe uma área fusiforme que ela recebe a informação visual e não é cortical. Ela não é do córtex. Então, a hora que colocava, essa pessoa está triste ou está